Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está em Romanos, capítulo número 8, versículo 8, que diz assim: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando olhamos para esse texto bíblico, nós temos aqui uma expressão interessante que diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E talvez você se pergunte: o que significa estar na carne? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos, por 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o ser humano ele é espírito, alma e corpo. O homem foi criado com um espírito, com uma alma e com um corpo. Quando o pecado entrou na vida do homem, através do pecado original, lá por Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, a partir desse momento toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. A Bíblia nos informa lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sendo assim, o pecado está no DNA do homem, ou seja, o pecado está no ser humano. Todo homem é pecador. Não existe uma única pessoa na face da terra que não seja pecador. E todo aquele sentimento de pecado que existe dentro do homem, por exemplo, como prostituição, inveja, avareza, maldade, orgulho, raiva, ódio, contenda, dissensão, enfim, há uma lista muito grande de desejos carnais que existem dentro do coração do homem, como a vontade de matar, vontade de roubar, vontade de se prostituir, vontade de mentir, vontade de fofocar. Tudo isso é pecado. E tudo isso dentro da Bíblia Sagrada é chamado de obras da carne, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porém, a Bíblia diz que quando o homem aceita Jesus, ele passa e deixa de ser uma criatura de Deus, ele deixa de viver como um instinto de um animal e passa a viver a sua vida guiada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. A partir do momento que o homem aceita Jesus, ele deixa de ser uma criatura e se torna filho de Deus, tendo agora uma nova natureza. Não significa que o pecado, não significa que aquele pecado, aquele desejo, sentimento de pecado deixou de sair do coração do homem. Pelo contrário, a culpa do pecado original foi perdoada em Cristo na cruz do Calvário. Mas o desejo pecaminoso ainda existe dentro do coração do homem. E isso é chamado de obras da carne. E se o homem vive inclinado para fazer aquilo que a carne deseja fazer, isso leva à morte espiritual. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 7, que o desejo de fazer as coisas e cumprir os desejos da carne é inimizade contra Deus. E no versículo 8 que nós lemos ainda diz assim que os que estão na carne, ou seja, que vive na carne, que pensa de acordo com a carne. E o que eu estou dizendo segundo a carne? Aqueles que vivem segundo os desejos pecaminosos. Aqueles que alimentam esses desejos pecaminosos de matar, de roubar, de se prostituir, de mentir, enfim, são muitas coisas. Essas pessoas não agradam a Deus. É por isso que hoje nós temos uma festa conhecida como Carnaval. E o que significa Carnaval? É a festa da carne. E há muitas pessoas que confundem aqui carne com a carne física, com a carne literal que você come, compra no açougue, a carne que tem sobre os seus ossos. E não é essa carne que a Bíblia está se referindo. Quando a Bíblia fala festa da carne, estão falando justamente da festa para extrapolar os desejos, instintos carnais do ser humano. É por isso que no carnaval, pessoas vivem o ano inteiro numa vida, entre aspas, regrada, e quando chega no carnaval, eles querem se prostituir, eles querem tirar a sua roupa, eles querem ficar nu, eles querem ter uma vida totalmente regada ao pecado, à luxúria, ao prazer, à imoralidade, e acham que isso é normal. Só que a Bíblia Sagrada nos informa que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia ainda diz assim que se viver segundo a carne, morreremos. Isso está falando da morte espiritual. E futuramente também
Se a pessoa está numa prática de pecado deliberada, iniquidade, injustiça, transgressão, tudo isso vai levar rapidamente à morte física, acelera a morte física. Tanto é porque, por causa da prostituição, vem doenças, e por causa dessas doenças vem a morte. Então você percebe que, ao invés de andar na carne, o que o ser humano deve fazer? O ser humano deve ser guiado pelo Espírito e pelo Espírito Santo. Portanto, aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador, ele já não é mais direcionado nem guiado pela carne. Agora, o que você faz com a tua carne, com os desejos carnais, sentimentos pecaminosos que existem no coração? Você mortifica. Se você tem desejo de mentir, você simplesmente diz assim: eu não vou mentir em nome de Jesus. Vai ser mortificado esse desejo. A partir de agora eu sou uma nova pessoa. E a partir daquele momento você vai deixar fluir a natureza de Jesus, do Espírito Santo na tua vida, que é a verdade e não a mentira. Então viver no Espírito é viver totalmente ao contrário daquilo que vive na carne. Se a carne quer mentir, você vive no Espírito para falar a verdade. Se a carne quer se prostituir, você vive no Espírito para viver uma vida de santidade, de pureza. Se a carne quer adulterar, se a carne quer trair, se a carne quer ser infiel, você vive no Espírito que quer ser fiel, quer ser uma vida de fidelidade, uma vida de justiça. Se a carne quer praticar a injustiça, a morte, a vingança, você vive no Espírito que quer praticar a justiça, a paz, a alegria. Porque a alegria da carne leva à destruição, a alegria do Espírito leva à paz e à santificação. Então você escolhe viver na carne ou viver no Espírito. Qual a tua escolha? Carne ou Espírito? Vamos pensar nisso, vamos aprender sobre isso e vamos entender que uma pessoa que está vivendo de acordo com os desejos carnais não agrada a Deus, é inimiga de Deus e está inclinada para a morte espiritual. E quem está inclinado para a carne não pode ter comunhão com Deus. Amém? Então, deixa o carnaval de lado, deixa as obras da carne para lá e viva uma vida na presença do Espírito. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus.